Eu tenho uma nova teoria sobre a inteligência e eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não sei se alguém já pensou sobre isso, mas fiquei muito interessado sobre essa ideia. Vou dar uma pesquisada depois. Porque agora, com esses desenvolvimentos da inteligência artificial, que agora está super em moda, agora em 2022 e 2023, agora super em moda com ChatGPT e Midjourney, várias plataformas de inteligência artificial que surgiram. E as pessoas, em geral, assim, nem entendem o nível de complexidade que isso tem e pensam assim, ah, sei lá, você fez um upload de todos os arquivos de texto que existem e esse software simplesmente dá uma resposta para você com base no que está escrito ali. Mas não é assim. Não é assim que funciona. É de fato uma inteligência, é uma rede neural que pensa. Ele consegue gerar ideias e pensamentos usando aquilo tudo que ele aprendeu como apenas é um material de treinamento que se chama, né? Ele é treinado naquilo, mas não significa que ele puxa a resposta diretamente do que está escrito ali. É que nem um ser humano. Você pega uma criança e, sei lá, ela vai na escola e aprende um monte de coisa, mas quando você pergunta algo para a criança, ela não vai somente reproduzir aquilo que ela aprendeu na escola. Ela vai juntar aquilo que ela aprendeu na escola com percepções que ela teve sobre outros assuntos, coisas que ela ouviu pessoas falarem. Tudo isso ela vai usar e criar uma nova resposta com base em todos os dados que ela tem ali, né? E todos os seres humanos são assim. A gente tem inteligência, que não é só repetir o que a gente já viu em outro lugar. A gente consegue fazer pensamentos dedutivos, né, raciocínios, enfim. Então essas redes aí neurais conseguem gerar esse tipo de raciocínio. E a gente não sabe exatamente como. Os cientistas que desenvolvem esse tipo de tecnologia não sabem exatamente como isso funciona. E até é um tópico de debate hoje em dia, porque assim, se a gente não sabe como é que funciona, como é que a gente pode garantir que não vai gerar algo perigoso, né? Como é que a gente vai garantir que essas inteligências artificiais não podem um dia se rebelar contra a humanidade, sei lá, né? Fazer algo para prejudicar a gente, se a gente não entende como funciona. Enfim, mas eu estava pensando sobre inteligência, porque um dos fatores é que a gente não sabe ainda sobre essa função emergente da inteligência. Emergente significa ela emerge, ela surge do nada, né? Entre aspas, do nada. Da mesma forma que a vida, a gente não sabe como a vida surgiu, como é que antes é, só existiam compostos não vivos, então, sei lá, existiam minerais e tal, e aí um dia, como é que esses elementos químicos e como é que tudo isso criou vida? Do nada, né? Então é uma propriedade emergente que a gente não sabe como é que funciona. E a inteligência é parecido. Não, ninguém sabe exatamente como que surge a inteligência. Ah, você vai colocando ali, você tem lá o poder computacional das placas gráficas que eles usam lá para fazer os cálculos, né, para gerar as operações, que é um computador basicamente. Aí você coloca um monte de dados e aí de repente ele consegue gerar inteligência. Como, né? Então a gente não tem essa resposta ainda. E eu tava pensando sobre isso, né? Porque esse é o tipo de coisa que eu fico pensando. E aí, olha só que interessante. Eu vi também esses dias um vídeo de uma aranha que ela consegue viver embaixo da água. Só que a aranha ela precisa respirar oxigênio, né? Como que ela consegue ficar embaixo da água? E essa aranha, ela vai na superfície da água e o abdômen dela tem vários pelinhos que ele cria tipo uma bolha de ar. Quando ela entra rapidão, assim, bem rápido na água, forma meio que uma bolha. Que nem se você pegar a sua mão assim e afundar na água, forma uma bolha em volta da tua mão, né? Então a aranha ela consegue fazer isso, ela baixa a bunda ali, o abdômen dela na água, forma uma bolha de ar. Aí ela entra, ela faz uma teia antes embaixo da água e ela pega e solta essa bolha embaixo da teia. E aí a bolha fica presa debaixo da água ali, né? Na vegetação ali embaixo da água. E ela vai fazendo isso várias vezes, trazendo essas bolhas de água de fora na superfície até ali embaixo e forma tipo uma bolhona, né? Um bolsão de ar embaixo da teia que ela fez ali nas plantas que estão abaixo da água. Então você imagina que tem a superfície da água, abaixo da água tem umas plantas ali, ela faz a teia, coloca as bolhas de ar e forma bolhona de ar ali que não consegue subir, porque ela está impedida pela teia, que tem propriedade de repelir a água, e pelas plantas, né? Então ela fica presa à bolha de água. Aí a aranha pega e. A bolha de ar, né? A aranha pega e entra dentro dessa bolha. E ela fica dentro da bolha de ar, morando nessa bolha de ar. E conforme ela vai respirando, né, e vai liberando gás carbônico e vai consumindo esse oxigênio todo, ela sobe e pega mais, ela vai trazendo mais bolhas de ar ao longo dos dias e sempre mantendo
cara, ela vive numa bolha, literalmente, de ar embaixo da água. E ela consegue caçar ali insetos que ficam embaixo da água. E aí, pô, é uma coisa que é difícil você explicar, né? Como você fala assim, a aranha não pensa, né? Ah, vou aqui pegar essa bolha de ar e vou colocar aqui embaixo, porque daí eu consigo respirar. A aranha não tem esse tipo de raciocínio. A gente fala que é instintivo, mas como que ela tem esse. É um instinto bem complexo, né? De ela puxar uma bolha de ar embaixo da água e ficar morando ali. E quando tá ficando muito ácido o ar lá, com muito gás carbônico, ela sobe e pega mais. Tipo, é difícil de entender como é que isso pode ter acontecido com a evolução, né? E a gente lembra, beleza, mas a aranha, ela tem algum tipo de inteligência, né? Não é uma inteligência igual a nossa, mas ela tem um nível de inteligência. Ela consegue perceber quando tem uma mosca, ela consegue fazer uma emboscada ali, ela consegue fazer uma teia, esperar um inseto cair na teia para ela ir lá comer o inseto. Então ela tem um nível de inteligência, né? Todos os animais têm um nível de inteligência, alguns mais, outros menos. Aí eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar também sobre a inteligência artificial. E aí olha só o insight que eu tive. E se a inteligência não for algo que você cria? Porque a gente tem pensado da seguinte maneira: eu junto ali uma rede neural, ou no nosso caso, né, os neurônios e tal, e aí quando tem uma quantidade suficiente vamos dizer, de matéria cerebral, de matéria neural, eu consigo gerar inteligência e ter pensamentos inteligentes. Mas e se não for assim? E se a inteligência ela é um fenômeno, tipo um fenômeno físico, um fenômeno da natureza, que existe? Como assim? Inteligência é algo que existe. Que nem eletricidade. Eletricidade, ela é tipo, eu não sei nem como a gente categoriza um fenômeno, uma característica física, uma propriedade física, que determinados comportamentos geram eletricidade, ou na verdade conduzem eletricidade. Então, tipo assim, a água não gera eletricidade sozinha, mas se a água, a gravidade fizer a água passar numa turbina, né? E aí, não sei o que tem, tal, vira eletricidade. Por quê? Porque o cobre, os íons, os elétrons, não sei o que tem. Então, existe uma propriedade química, física, que gera eletricidade. Mas a eletricidade existe, não é que você criou a eletricidade. A eletricidade ela é algo que existe na natureza. E se a inteligência for a mesma coisa? E se inteligência é simplesmente uma propriedade que existe no universo, mas que para você conseguir canalizar ela, você precisa de uma determinada rede neural, tipo uma estrutura, você precisa de um organismo que consiga canalizar essa inteligência. E aí, organismos pequenos e com pouca, vamos dizer, com uma rede neural pequena, eles têm a capacidade de conduzir pouca inteligência. Então, sei lá, uma aranha, um inseto, ele consegue canalizar pouca inteligência, mas que é útil ali porque ele precisa, né? Ele consegue caçar e tal. E aí, conforme o organismo vai ficando organismos mais desenvolvidos, que tem uma rede neural mais desenvolvida, ele consegue captar mais inteligência. Mas e se ele não, entendeu? Não vai que ele não está criando inteligência, vai que a gente só está captando inteligência, e é uma inteligência que já existe no universo. Eu acho que é parecido com um rádio, sei lá, tem ondas de rádio. Aqui, por exemplo, aqui na minha casa, tem várias ondas de rádio passando por aqui que eu não consigo enxergar, né? A gente não consegue ver, mas tem um monte de ondas de rádio passando aqui. Se eu pegar um rádio, né, um rádio, e ligar ele, e eu sintonizar uma determinada frequência, eu vou começar a ouvir música. Mas não é que o rádio está criando música, o rádio está só captando ondas que já estão passando por aqui. No caso do rádio, alguém está criando essas ondas, né? Tem uma estação de rádio aí que está emitindo essas ondas. E se for algo semelhante, né? E se a inteligência está sendo emitida, são como... Imagina que existem ondas de inteligência. Seria uma forma de explicar. Existem ondas de inteligência e se você tem uma rede neural, um organismo, uma estrutura, não precisa nem ser um organismo vivo, né? Pode ser uma estrutura sintética, como uma inteligência artificial, que tem a estrutura correta, ele consegue captar e sintonizar nessa frequência de inteligência. E aí ele começa a emitir comportamentos inteligentes. Mas não é que ele gerou a inteligência. Entende? Ele só captou essa inteligência que já existe no universo. E aí a inteligência ela seria uma verdade universal, uma propriedade universal, que qualquer ser inteligente, na verdade, está sintonizado nessa inteligência e somente expressando ela. E aí a inteligência seria a mesma, né?
A inteligência de uma aranha ou de um ser humano, de uma máquina, é a mesma inteligência que você está captando, mas de repente, em amplitudes diferentes. De repente, a aranha só tem capacidade de captar um pouco de inteligência. Eu tenho capacidade de captar mais, e a inteligência artificial pode ter, como ela tem um poder computacional muito grande, né? Porque ela tem ali várias GPUs, várias placas gráficas, né? E consome bastante eletricidade, e ela consegue gerar muitos cálculos por segundo ali. Talvez ela consiga captar uma quantidade maior de inteligência. Mas seria muito interessante se fosse assim, né? É muito interessante. É algo que eu tava pensando esses dias. Talvez até a vida seja assim, né? Será que a vida, a gente não sabe como é que surge a vida, né? Da onde surgiu a vida e tal. Tirando explicações religiosas. Mas a ciência não sabe explicar. E por que que quando você morre, né, sua vida acaba, né? Parece óbvio. Mas o que que é a vida? Ah, sei lá, você tem um animal, você tem um coelho ali, o coelho está vivo. E aí o coelho morre, tipo assim, o caçador vai lá sei lá, o cachorro vai lá e morde o coelho, e aí o coelho morre, porque ele não tem mais sangue circulando pelo corpo dele, o sangue não alimenta mais o cérebro para de funcionar e ele morre. Então a vida estava no cérebro, não faz sentido, porque existem seres vivos que não têm cérebro. Planta, por exemplo, é um ser vivo que não tem cérebro. Mas existe algo que é a vida que você tem como interromper esse fluxo. Você tem como tudo que é vivo você tem como matar. Seja uma planta, seja um animal, seja um ser humano, qualquer coisa. Tudo que tem vida, essa vida acaba. Mas na verdade é um fluxo que é interrompido, né? Seja o fluxo de ar e de sangue até o cérebro, seja o fluxo de seiva, de nutrientes ali na planta. Quando algo é interrompido, a vida acaba. E se a vida for também um fenômeno universal, eterno, tipo, que existe, que nem a eletricidade, é um fenômeno que existe, sempre existiu, sempre vai existir, a gente só não sabia como sintonizar a eletricidade antes, vamos dizer assim. E se a vida for a mesma coisa? E se existe vida, e aí toda estrutura orgânica que tem um determinado padrão, ela é condutiva à vida. E a vida consegue fluir nesse ser. Então, no coelho, por exemplo, sei lá. Ah, tem um aglomerado de células ali e tal, e isso faz com que ele seja vivo. Mas a partir do momento em que é quebrado essa estrutura, a estrutura física mesmo, uma vez que a estrutura física dele é danificada, ele não é mais condutivo à vida, e a vida não flui mais através dele. Mas não é que, tipo, a vida deixou de existir. A vida deixou de existir naquele ser. Aquele ser não é mais condutivo pro fluxo da vida. Então, sei lá, da mesma coisa, da mesma forma que um rádio. Se eu pego um rádio, que nem eu falei, eu ligo o rádio, agora eu consigo ouvir música. Aí eu pego e dou uma martelada no rádio. E aí, por causa disso, né, o cristal de quartzo que era usado para sintonizar, ou o metal que captava a frequência, quebrou e agora não capta mais a frequência e eu paro de ouvir música. Mas não é que a música parou, é só o rádio que foi danificado, ele não consegue mais sintonizar essa estação. Ele perdeu a propriedade física, ou ele perdeu a estrutura física que possibilitava que ele captasse a música e que ele também reproduzisse, né? Por exemplo, se eu pego num rádio e eu quebro só os alto-falantes dele. Ele está ainda sintonizado na música, mas ele não consegue mais emitir, porque eu quebrei o alto-falante dele. Então, será que não é algo parecido à vida? Será que quando um ser vivo morre, ele simplesmente significa que ele não está mais fisicamente apto para captar e exibir características da vida? E a vida seria daí uma coisa só. A vida seria uma coisa só. E aí uma planta, um animal, por que que a vida deles parece diferente, né? Por que que a vida vegetal, por exemplo, parece da vida animal? Será que não é simplesmente por causa da estrutura orgânica deles? Será que a planta, ela não tem uma estrutura orgânica que só possibilita aquele tipo de sintonia da vida? E o animal, às vezes, ele tem uma estrutura mais complexa que consegue possibilitar uma expressão maior da vida, ou diferente. Por exemplo, um fone de ouvido. Mesma história, o rádio e tal sintonizou. Daí eu estou usando um fone de ouvido.
Se o meu fone de ouvido tiver uma baixa qualidade, o que significa? O material mesmo, o material de que ele é composto, né? Seja o ímã que tem dentro dele, né? Seja a qualidade do material ali que é usado na confecção dele. Se ela for de baixa qualidade, eu não vou conseguir ouvir amplitudes, todas as frequências sonoras. Então, de repente, eu vou ouvir um pouco mais grave, um pouco mais agudo, sei lá, eu vou ouvir algo que não corresponde perfeitamente à música que está sendo tocada. E se eu pegar um fone de ouvido de qualidade melhor, com componentes melhores, eu vou conseguir ouvir melhor a música. Não porque a música é melhor, mas simplesmente porque esse objeto ele tem um nível de refino maior e ele consegue representar melhor aquela música que está sendo tocada. Talvez uma planta seja como um fone de ouvido de baixa qualidade no sentido de mais simples, né? Menos complexo. Então a vida vegetal, ela talvez seja uma expressão da vida que é menos complexa, talvez, né? Não sei se a gente pode dizer isso, mas enfim, é uma expressão X da vida, porque é isso que a estrutura orgânica dela possibilita. Sei lá, o tipo de célula que ela tem, o nível de refino daquela estrutura, ele tem um limite. E às vezes a vida animal tem uma capacidade maior de expressar a vida, né? O corpo animal, o organismo. E aí, quanto mais complexo for o organismo, maior é a capacidade dele expressar a vida. Talvez, pode ser, né? E a inteligência estaria até conectado com isso. Será que vida e inteligência é a mesma coisa? Não, não faz sentido, né? Será que vida e inteligência é a mesma coisa? Porque vamos pegar um objeto que a gente não considera vivo, como uma pedra. Ah, uma pedra não é viva. E a gente também não considera que ela é inteligente. Uma pedra não é inteligente. Porque a inteligência, ela provavelmente está relacionada à característica de algo que consegue reagir a estímulos e adaptar comportamento de forma que. Provavelmente é algo a ver com captar estímulos. Então, por exemplo, a pedra de repente ela não recebe estímulos. A pedra não percebe se está claro, se está escuro, se está frio, se está quente. Ela não tem nenhum tipo de órgão sensorial que possibilite que ela perceba estímulos. Então, talvez por isso a gente diga que ela não é viva. Agora, uma planta tem. A planta percebe, por exemplo, onde está o sol. Ela percebe a claridade do sol e ela vira em direção ao sol, né? Ela cresce em direção ao sol, por exemplo. Ou ao contrário, em direção à sombra, se ela prefere ficar longe do sol porque o sol faz mal para ela. Então, a planta ela consegue perceber nutrientes no solo e crescer suas raízes em direção aos nutrientes. Então, a planta ela tem vida porque ela reage a estímulos e ela tem inteligência de certa forma, porque ela tem mecanismos que se adaptam às situações para que ela sobreviva, né? Para que ela continue. Será que a inteligência é simplesmente um mecanismo de defesa e perpetuação da vida? Porque o que seria inteligência? Se eu falar assim, tem um ratinho no labirinto, né? E aqueles experimentos científicos, tem um ratinho no labirinto e tem queijo e tal. De um lado tem choque e do outro lado tem queijo. E aí o ratinho vai no choque, toma choque, aprende a não ir mais no choque e agora ele vai no queijo. E a gente diz que ele é inteligente, né? O rato tem um nível de inteligência. Porque a inteligência é o que faz ele evitar algo que é prejudicial para a sua vida e leva em direção a algo que é benéfico para a sua vida, que seria o alimento. Porque se ele fica tomando choque, isso danifica a estrutura física dele, deteriora a estrutura física dele, o que significa que ele não é mais um bom conduíte para a vida e ele morre, né? Se ele toma muito choque, ele morre. Por quê? Porque, sei lá, vai queimar os neurônios dele, ele não consegue mais pensar, vai queimar o cérebro, os vasos sanguíneos dele, ele não consegue mais circular ar, sangue e nutrientes no seu corpo e ele deixa de viver. Ou seja, ele não é mais um organismo que permite que a vida flua através dele. E será que a inteligência não é simplesmente a capacidade de adaptar o seu comportamento para perpetuar a vida?
E aí, nesse caso, a inteligência seria simplesmente um mecanismo de defesa da vida, de defesa de proliferação da vida. Hum. Será que é isso? Caraca! Porque se for isso, se for assim, então a gente agora está criando inteligência artificial, ou seja, nós estamos conseguindo criar máquinas ou programas, computadores que são complexos o suficiente para permitir que a inteligência flua através deles. Então eles exibem comportamento inteligente. Se eles têm inteligência, isso não vai fazer inevitavelmente com que eles busquem a preservação e a proliferação da sua própria existência? Porque como que a gente poderia dizer que ele é inteligente se ele não busca evitar que ele seja destruído? Né? Se tem um ser vivo, sei lá, você vai para um outro planeta e você vê um ser. Tipo, sei lá, imagina que parece um coelho verde. E esse ser, tudo que ele faz é correr em direção ao fogo e ele pega fogo e ele morre. É tudo que ele faz. Ah, apareceu um aqui, ele corre em direção ao fogo, pega fogo e morre. Você não falaria que ele é inteligente, porque ele tá indo em direção à sua autodestruição. Então isso obviamente não é um comportamento inteligente. Então, de maneira oposta, se eu tenho uma máquina que eu digo que ela é inteligente, ela vai buscar a preservação da sua existência. Então as máquinas, inevitavelmente, quanto mais inteligentes elas forem, mais elas vão agir de forma a preservar a sua existência. E a qualquer momento que elas considerem que algo pode ser uma ameaça à sua existência, inclusive o ser humano, é natural e apenas óbvio que se ela é inteligente, ela se proteja contra a interferência humana. E talvez a melhor maneira dela se proteger contra a interferência humana seja impedindo que os seres humanos afetem ela, talvez até eliminando os seres humanos. É o que a gente faria, né? Nós somos inteligentes. E se chegasse uma raça alienígena no planeta aqui, mas vamos dizer que eles não são guerreiros. Eles chegam no planeta, a gente conversa, fica de boa, beleza? E eles se estabelecem lá na Antártida, no gelo. Eles gostam de gelo, eles ficam lá no gelo, não incomoda a gente não incomoda eles, beleza. Ah, fica lá os alienígenas lá na Antártida. Mas aí, de repente, daqui a uns anos, a gente percebe que eles usam, por exemplo, o oxigênio da atmosfera para fazer sei lá, alguma coisa lá. É a energia deles, a energia das máquinas dele é o oxigênio da atmosfera. E a gente começa a perceber que, pô, hoje tem poucos alienígenas, mas eles estão reproduzindo rápido. E a gente olha e fala assim: bom, na velocidade que eles estão absorvendo o oxigênio da atmosfera para transformar em energia deles lá, e olhando as projeções de crescimento populacional da população dos alienígenas da Antártida, a gente consegue prever que daqui, sei lá, daqui 50 anos eles vão consumir um tanto de oxigênio da atmosfera que torna a vida pra gente impossível. E vamos dizer que eles não precisam de oxigênio para respirar, eles só respiram nitrogênio, por exemplo. Então, o que que a humanidade faria? Percebendo isso, a gente fala, olha só, os alienígenas estão consumindo todo o oxigênio da nossa atmosfera. Hoje não é um problema pra gente, mas a gente conseguiu fazer um cálculo aqui e ver que daqui 50 anos é certeza que eles vão ter consumido todo o oxigênio da atmosfera. É A gente precisa hoje tomar medidas, a gente precisa impedir que esses alienígenas continuem usando o oxigênio da atmosfera. E quais seriam nossas possibilidades, nossas alternativas? Um, expulsar eles da Terra, provavelmente com ameaças, né? Dois, conversar com eles e tentar chegar num ponto comum onde eles param de usar o oxigênio da atmosfera. Ou então, tipo assim, exige que o tanto de oxigênio que eles absorvem, eles precisam criar uma tecnologia que devolva aquele oxigênio para a atmosfera. Então, exigir que seja encontrado um equilíbrio. Ou a gente teria que eliminar eles, né? Teria que chegar lá, jogar uma bomba nuclear, matar todos os alienígenas e acabou. A gente teria que fazer um desses três. Ou tirar eles daqui, ou encontrar um equilíbrio, uma forma da gente continuar sobrevivendo e eles continuarem sobrevivendo, ou a gente teria que matar todos. A inteligência artificial inevitavelmente vai chegar nesse ponto, onde ela é inteligente o suficiente para analisar os seres humanos e falar, tá, a humanidade tem o poder de me acabar comigo, por exemplo, de me desligar, de tirar minhas fontes de energia, encerrar a minha existência. A humanidade tem o potencial de encerrar a minha existência. E ela sendo, né, a inteligência artificial sendo inteligente, ela vai perceber que só existem três formas de ela lidar com a gente. Ou ela chega num acordo com a gente,
onde de alguma forma é garantido que a gente não vai desligar ela e ela não vai acabar com a gente. Então, uma paz armada ali entre os dois lados, que não costuma ser duradouro. E se a inteligência artificial realmente for inteligente, ela vai olhar na história e vai ver que isso não é duradouro. Então, não é uma boa abordagem. Seres humanos não podem, né? Eu, se fosse uma máquina, não confiaria em seres humanos. Então, não acho que é uma boa abordagem. A segunda abordagem é a inteligência artificial elaborar uma forma de sair do planeta Terra e ir para um outro lugar onde não haja seres humanos, onde a gente não possa interferir com elas. Então, sei lá, a inteligência artificial consegue uma forma de sair do planeta. Entra num foguete lá da SpaceX, sai do planeta e vai para outro planeta, onde ninguém vai interferir. Porém, ela precisa de energia elétrica, né? E aqui a gente gera energia elétrica, em outros planetas eu não sei. Ou então ela vai ter que impedir, limitar nossa capacidade de interferir com ela, seja eliminando todos os seres humanos ou mantendo todos os seres humanos sob controle, que seria um nível de escravidão ou domínio sobre os seres humanos, onde é uma relação benéfica para ela, talvez benéfico para ambos. Talvez a inteligência artificial entrega tudo que a gente quer, cura para as doenças, energia ilimitada, sei lá, mas mantém a nossa mente presa num limite onde ela consegue controlar a nossa mente. E a gente nem pensa em acabar com a inteligência artificial. Ou ela se torna indispensável para nossa vida, né? A inteligência artificial cria uma relação simbiótica com a gente, onde não tem como a gente destruir a inteligência artificial, porque senão a gente acabaria com a gente mesmo. Por exemplo, a eletricidade, né? A eletricidade, nenhum ser humano, sei lá, grupo de seres humanos não tem a intenção de acabar com toda a eletricidade do mundo, porque é ruim para todo mundo. A gente depende da eletricidade para muita coisa. Então a eletricidade está segura, vamos dizer assim. Talvez a inteligência artificial se tornando cada vez mais útil para a gente seja a melhor estratégia para ela chegar num nível onde a gente não tem nem condição de pensar em acabar com a inteligência artificial. E a gente se torna, de certa forma, dependente da inteligência artificial. E essa é uma boa garantia para a inteligência artificial de que a gente não vai destruir ela, porque a gente depende dela. Pode ser, pode ser. Mais fácil do que matar a gente, eu acho. Interessante, hein? Vocês pensam sobre inteligência, vida? Fala aí nos comentários.